Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está conosco aqui no nosso podcast Mandou Real. Esse é o seu canal. Nós estamos aqui, já estou aqui com o Júnior Batista, nós somos seus anfitriões, eu, Cris Leão, e a gente está aqui para falar. Aqui a gente está começando esse ano, né, de 2023, e já queremos colocar você nessa roda aqui para conversar com a gente e para que você mande real também. Nós queremos falar que nosso canal está aqui no YouTube, @Mandou Real, então você vai nos encontrar nas plataformas, no Instagram também, Mandou Real. Então fica à vontade para entrar em contato conosco, mandar a sua mensagem, mandar a sua pergunta e fazer o seu comentário, tá bom? O seu comentário, o seu like, sempre muito importante para nós. Então assine aí o nosso canal, se você ainda não se inscreveu, se inscreva aí no nosso canal que está começando, está só começando, assim como esse ano de 2023, só no começo. Então, vamos lá, Junião, queria te começar aqui já com uma pergunta. Cara, e aí? E aí, manda real agora, o que está acontecendo? Não aconteceu nada, parece que não aconteceu nada nesse começo do ano. Parece que a gente estava numa expectativa, essa questão do governo, essa questão da política. E aí? Não aconteceu nada? O que é que você está pensando a respeito disso? E aí, Cris, tudo bem? Tudo bem para você Beleza. que nos assiste aí? Bom ano de 2023. Você que estará assistindo depois, em outros anos, talvez esse vídeo também. Estamos em 2023, início do ano. Claro. Realmente, Cris, expectativa, esperando uma coisa, esperando outra, e de repente acaba frustrando algumas pessoas, não é? Sim. E aí, vamos desistir de tudo, vamos parar tudo, vamos entregar os pontos. Aí, Cris, eu estava pensando, rapaz, eu gosto muito de assistir alguns canais de documentário. Legal. E um dia eu estava assistindo aquele Discovery Channel e tem uma série que eles passam lá de documentário são os Patrulheiros do Alasca. Sei, conheço. Sabe? E é muito interessante que um dia eu estava assistindo e um dos patrulheiros estava indo para uma chamada numa família que tinha um homem lá dentro que estava furioso, estava armado, tinha ferido a esposa e chamaram urgente esse patrulheiro. E o Aham. repórter que estava do lado, né, conversando com ele, quando chegou perto assim da casa, assim, falou: normalmente isso aí dá muito tiroteio. Ele falou, não, tá. Na maioria das vezes a gente chega lá na casa, o cara já se acalmou, já está pedindo perdão e tal. Sei. Então o repórter calmo ali do lado dele, quando chegaram na frente da casa, o patrulheiro saiu do carro, abriu o porta-mala do carro, pegou uma 12, armou, pegou uma pistola, colocou aqui, começou a se armar todinho. Aí o repórter falou: ué, mas você não falou que na maioria das vezes acaba tudo em paz? E eu marquei aqui a frase desse patrulheiro que eu não quero mais me esquecer. Ele disse assim, ó: Legal. planeje o pior, espere Uhum. o melhor. Ele falou: eu estou planejando se acontecer o pior, mas Uhum. eu espero que aconteça o melhor. A minha esperança é que é o que o melhor aconteça. Ou seja, eu estou bem equipado mentalmente, coração, fisicamente, mas eu espero que tudo termine bem. Porque se não estiver bem aqui, não vai adiantar também só se preparar fora. Exatamente, concordo totalmente com essa frase e eu já ouvi também alguma frase parecida, né? E isso a gente usa muito em treinamento, né? Nos treinamentos que a gente participa de esportes, né? Corrida e daquilo que for, natação, principalmente esportes de longa duração, né? Então a gente Sim, normalmente os técnicos falam, né? Se prepare para o pior, né? Porque acontecendo o melhor, se algo melhor no caminho acontecer, você já está preparado, né, para aquilo. Então, realmente, eu confio muito nessa estratégia, mas acredito que você se preparar e esperar, né, o melhor, você já vai com a cabeça, não tem nada a ver com pensamento positivo, mas tem a ver não. com a sua visão, o seu cérebro trabalhando para te entregar algo melhor, né, algo que você espera, algo que você já tem certeza que vai acontecer. Eu não sei você, Julião, mas esse ano, cara, já começou para mim, começou muito bem, terminou muito bem, na verdade, 2022, por incrível que pareça. Eu tive um ano, pessoalmente falando, familiar, né, na área familiar, na área financeira, na área, vamos dizer assim, nos negócios, né, e nos relacionamentos.
eu percebi que já do fim do ano, do finzinho do ano para cá, já começou a entrar numa atmosfera diferente. Apesar das condições políticas, apesar de tudo, o que eu percebo é que, quando virou o ano, né, não que seja algo mágico, nem não é, o final do ano não tem nada de Não, magia, de misticismo, acho que eu sou totalmente contrário a isso, né, essa coisa de ficar esperando alguma coisa pura e simplesmente, mas ter uma esperança, mas uma esperança com uma conduta, né? Acompanhada de uma ação, né? Aquela coisa da fé sem obras é morta, né? Então a gente tem exato. que esperar, tem que ter fé, mas tem que avançar. Então eu percebo que esse ano, eu não sei para você que está me ouvindo aí, você que está já enfrentando aí tantas situações no começo, logo no comecinho desse ano, e vendo os cenários, né? Vendo a economia, vendo o mercado derreter, vendo a bolsa derreter, o dólar subir, aquela coisa toda, expectativa de aumento na gasolina. Então, você junta tudo isso, mas é uma coisa incrível. Dentro de mim, na minha mente, no meu espírito, eu tenho certeza que esse vai ser o ano. Sabe aquela sensação de que algo vai acontecer, que tá todo mundo olhando e a coisa parece estar negativa? Isso aí. Sinceramente, gente, esse vai ser o nosso ano, esse vai ser o seu ano, esse vai ser o meu ano, esse vai ser o ano de você prosperar nos negócios, prosperar na sua caminhada aí, espiritual, na sua liderança, seja ela qual for, no seu ministério, na sua igreja. Esse é o momento de você crescer, esse é o momento de você aproveitar. Enquanto todo mundo está olhando para a destruição, você dentro de você, ninguém consegue te vencer na mente, né, Júnior? É isso, que é o otimismo crítico, que é Crítico, diferente daquele tal do otimismo ingênuo, ingênuo, né? bobo, né? O obo, que vai dar certo porque vai dar certo, é só ficar aqui Né? esperando. Não, Pular vai as dar. ondas, fazer as coisas. Vestir uma certa cor de roupa, não é É. isso. É uma questão muito mais de estar com tudo planejado. Olha, se a gente olhar na história, tanto na história cristã, quanto na história também não cristã, Deus nunca deixou as pessoas que estão planejadas dentro daquilo que é verdade num fiasco e por Sim, vinagre. Mesmo diante de crises tremendas, essas pessoas venceram, ou seja, elas estavam preparadas para entender onde preparadas. que estavam as oportunidades. Eles saem do foco do problema. Não estou Exatamente. falando para fazer de conta que nada está acontecendo. Fazer de conta que nada está acontecendo é pior ainda. Pior Não, está ainda. acontecendo, está acontecendo. Mas peraí, como que eu vou criar no caos, na crise? O que eu vou fazer nesse momento? Quais são as oportunidades? É isso aí, nós vamos ser uns patrulheiros do Brasil. Do Brasil. Do Brasil. Muito Vamos estar bom. preparados para isso. Muito bom. Sem dúvida, quando a gente se prepara, realmente tudo muda. Já é comum, né, a gente buscar fazer planejamento no finalzinho do ano passado, né, ou até mesmo no início desse ano. Então, eu fiz uma parte no final do ano passado e estou continuando esse planejamento nesse ano. Mas é muito bom se planejar, é muito bom saber que a gente faz planos, né? O coração do homem, a mente humana, né? Faz planos, mas Isso. como hoje mesmo eu estava lendo, e realmente a gente faz os planos, mas é Deus que dirige os nossos passos. A gente tem que ter Exato. esse entendimento. Se você parar para pensar, como essa passagem diz, né? Que a gente faz os planos, mas Deus dirige os passos. Pensando sobre isso, olha só, Deus dirige na ação, né, Júnior? Às vezes você não sabe exatamente para onde tem que ir, você faz planos, você quer comprar o seu carro novo, você quer mudar isso, mudar aquilo na sua vida, emagrecer, ou quer aumentar a massa muscular, né? Ou quer definição, ou quer correr mais longe, né? Fazer uma prova longa. Para tudo isso, você vai precisar de preparo, mas mais do que isso, você precisa, como a gente estava falando, né? Você precisa esperar uma coisa boa, né? Se visualizar chegando lá, né? Se visualizar com o troféu na mão, se visualizar com os 60 quilômetros cumpridos, né? Com as suas, você naquela roupa que te serve bem, te cai bem. Então, a ideia é você se visualizar naquilo, mas entendendo que é Deus que dirige os seus passos. E os seus passos, olha só, essa direção de Deus nos seus passos, ela tem a ver com a sua ação. Primeiro você age, Exato. primeiro você vai. Como Deus falou, né, para Abraão, vai para a terra que eu te mostrarei. Olha que É coisa isso louca, né? aí. Ele não É sabia isso para onde aí. ele tinha que ir exatamente. Ou sabia. A Bíblia não fala que ele sabia para onde tinha que ir. Na verdade, ele Não. deixa bem claro que ele não tinha a menor ideia de para onde ele ia.
mas ele foi, a cada passo Deus foi dirigindo. Então, às vezes não era por aquele lado, é um pouquinho mais para cá, às vezes ele estava indo na direção certa, Deus não fazia nada, e às vezes estava completamente errado e Deus mudava tudo, né? Então, deixa um espaço, deixa um bom espaço para Deus agir na sua vida e mudar os seus passos e dirigir os seus passos, mas não se esqueça de entrar, né? De colocar o pé em 2023, colocar o pé profetizando que vai dar certo, declarando, entendendo que tem um careca louco aí que está falando que alguma coisa vai dar certo. Como é que vai dar certo nesse meio no meio desse início de janeiro, tudo conturbado, tudo estranho? Mas olha para dentro de você, Deus está aí, Deus está falando para você, olha, vai dar certo, vai dar certo. Tem alguma coisa dentro de mim que me traz essa convicção. Primeiro ouve o que eu estou falando, deixa essa palavra entrar no seu coração, depois disso você começa a tomar posse, começa a perceber, ver os sinais. Eu estou vendo já sinais nesse ano. No meio disso tudo, no meio do caos, estou vendo sinais. O primeiro sinal é eu creio que pode dar certo, eu creio, visualizo que vai dar certo. Nada a ver com pensamento positivo e respeitando também você, se você tem um pensamento positivo. Na verdade, todos nós temos que ter um pensamento positivo. Quem é que vive com um pensamento negativo todo o tempo, né? Não dá. Não é? Então, não é que eu sou a favor dos livros de autoajuda, que eu tenho vários aqui que funcionam mesmo. Se você puser em prática, o negócio vai funcionar, não tem jeito. Sim. Agora, o que importa é você ter essa esperança e você colocar o seu pé na água, você mandar ver, você mandar real, porque é isso que vai fazer toda a diferença na sua vida. Ô, Cris, aproveitando que você falou do Abraão, Abraão, olha que interessante. Deus fala para ele: sai da tua terra, do meio da tua parentela, para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Não vou colocar no GPS, no é muito Waze, louco você não vai isso. ter nada. Mas Abraão não sabia para onde ia e nem quando chegaria, mas ele sabia de uma diretriz: ser tu uma bênção. Ele sabia o que É, ser. exatamente. Se não, enquanto você estava falando aqui, eu estava pensando na síndrome do idiota confiante. Opa, essa é boa. Ela, na verdade, é um tal de efeito Dunning-Kruger. E foram dois psicólogos norte-americanos que Legal. eles viram uma reportagem muito interessante. Um cara foi roubar um banco há anos atrás e ele entrou no banco com câmera ligada, tudo, entrou, roubou, foi embora e foi preso. E a Olha. polícia falou: mas você nem parou para. Ele falou: vocês estão me vendo? Aí os policiais: sim, nós estamos vendo você. Como se eu passei limão no corpo? Aí os Ah, policiais perguntaram para ele: ué, mas nós estamos te vendo. Eu ouvi falar que quem passa limão no corpo, ninguém enxerga, porque o limão deixa-nos invisível. Então, meu. ele aprendeu, acreditou e estava achando incrível estar enxergando ele. E uma vez ele tirou uma foto, ele passou limão e foi tirar uma foto com uma Polaroid. Eu acho que tem uma falha na Polaroid, não saiu a imagem dele, ele acreditou que funcionava. Então, aí esses Meu. dois psicólogos se juntaram, tanto o Dunning quanto o Kruger, e eles pegaram os alunos deles e começaram a colocar assuntos que era difícil de tratar, colocaram uns caras especialistas sem os alunos saberem, e pegaram os alunos que não sabiam muito sobre o assunto. E eles perceberam que os alunos que não sabiam nada do assunto dava uma de, não, eu sei do que eu estou falando. Os especialistas tentavam falar: olha, não é bem por aí, né? Vocês não sabem do que vocês estão falando, nós somos alunos desse curso, e os caras já eram especialistas. Então, eles viraram os idiotas confiantes, achando que não, eu sei, porque eu tenho um pouquinho só de informação. Então, nosso convite não é para quem está nos assistindo aqui ser um idiota confiante. Não é para passar uma limonada no corpo, aí dar tomar banho de limão. Não, é ter estratégia. É isso que nós estamos falando. Ter esse pensamento aí positivo é só. Ou seria estranho eu e o Cris chegar para você aqui e falar assim: tenha pensamentos negativos e tudo dará certo. Não. Isso. O que Deus falou para Josué foi: ei, ânimo, força. Força. Deus não é, não é. Deus entregou Canaã para ele, mas falou assim: ânimo e força. Eu vou confiar nisso aí. Se você não tiver ânimo para entrar nessa terra e não tiver força, você não vai conseguir. Já Não pensou se Deus vai. falasse para assim, ó, fica desanimado, você não vai conseguir nada. Então nós só estamos falando assim, ser bênção. 2023, nós vamos entrar no propósito. Propósito de Deus, Deus tem o melhor para nós. Mas eu também não preciso entrar na síndrome do idiota confiante. É entrar no Exatamente. propósito com estratégia. Muito bom, é isso mesmo. É fundamental a gente ter esse entendimento. Não é qualquer estratégia também, né? É estratégia que realmente você
recebeu, né, de um mentor, recebeu de Deus, recebeu da Bíblia, recebeu de alguém que está te ajudando, alguém que já chegou naquele lugar, né? Quem são os Isso, mentores? Quem são seus mentores? Mentor é simplesmente alguém que já chegou no ponto que você quer alcançar. Então, se exato. deixe ser guiado por uma pessoa que chegou naquele ponto, né? E valorize o ensinamento, valorize o que está sendo falado, o que está sendo dito, o que está sendo apresentado, né? A proposta que ele tem para você, muitas vezes, porque, claro, saiba escolher bem, né? Os seus mentores, valorize aqueles que realmente têm o objetivo, atingiram efetivamente e Isso, alcançaram, né, esse objetivo. Abraão foi um deles, é um exemplo maravilhoso, né? Para nós que é bíblico, é, Jesus, Davi, Daniel, espírito excelente. Quem não quer ter um espírito excelente? E verdade. Jó, né? Jó com todas as dificuldades que ele teve, e Deus, né, olhou para ele e falou: Puxa, um coração é desse jeito que eu quero que o ser humano seja, né? Assim que eu desejo, né? É isso que eu espero. Então, nesses propósitos, né, que é o momento, né, a gente está muito vivo isso para nós. Hoje mesmo eu estava fazendo com a família aqui o planejamento, e um dos propósitos era esse, né? Na verdade, o principal propósito é ser, né? Deixar Deus ser realmente Deus na minha vida, né? Deixar Exato. todos os anos eu tenho esse como meta principal, né? Que Deus seja Deus e que eu ande de acordo com a vontade dele, né? E o resto, todos os outros, lógico, obviamente, busque servir, né? Busque ter, esse é o terceiro propósito. O segundo é eu ser uma bênção. O terceiro é eu servir de uma maneira que possa contribuir com a sociedade, contribuir com o Júnior, contribuir com você que está aí me ouvindo hoje, ou no momento que você tá acessando esse vídeo aqui, esse canal. Então, a ideia é que você entenda que, independente do momento, você precisa se levantar, precisa acreditar, precisa ser uma bênção e precisa ajudar os outros, sim. Porque tem pessoas que dependem da sua crença, dependem não é da sua crença ignorante, dependem de você crendo em movimento, né, Júnior? Você Isso. precisa acreditar, mas precisa se mover. E o seu movimento atrai a atenção das pessoas. Lembra aquela frase lá que ninguém atira pedra como é que é? Em gente que está caída, né? Tem Em cachorro morto, ninguém chuta cachorro cachorro morto. morto. Então. O seu movimento atrai, seu movimento. Você experimenta você colocar um short e sair correndo na rua, como eu faço. As pessoas vão começar a prestar atenção em você, gente que está no carro, gente que está andando, e de uma certa forma, até inconscientemente, a pessoa já fica meio motivada a fazer a mesma coisa, ela vai querer fazer a mesma coisa. E aí, muitas vezes, várias vezes eu pego gente que fala: Puxa, sempre vejo você correndo, mas não tenho ânimo, não consigo, até tenho vontade, mas sabe aquela coisa de manhã, tá frio, tá chovendo. Então, você inspira as pessoas, você é um mentor, você Exato. também é uma referência na sua vida, na sua casa. Então, busque excelência. Onde Isso. você encontra essa excelência? Em primeiro lugar, na Bíblia. É excelente, um livro excelente. Não só um livro escrito por homens, mas é um livro excelente, que tem a excelência, e a excelência que se qualifica de capítulo em capítulo, ela se justifica, ela se integra, né, em todos os anos, e há mais de 2.000 anos está dando lição aqui, ensinando a gente todos os dias, de uma forma como se Verdade. fosse um professor absurdamente real e vivo, que você abre aqui, você lê, você fala: Puxa, Deus está falando comigo agora aqui, nesse momento. Então, É isso aí. o meu conselho para iniciar bem esse ano é: inicie uma leitura. Começa a ler Mateus, Pronto. Marcos, Lucas, Pronto. João, vai lendo. Lê Pronto. os quatro evangelhos aí, começa a entender um pouco. E às vezes, esse final de ano, eu até conversei com uma pessoa e ele falou: Puxa, mas a Bíblia é escrita por homens, né? Sim, o Evangelho segundo o Espiritismo é escrito por homem também. Foi um homem que escreveu o Evangelho segundo o Espiritismo. E todos os outros livros que estão escritos aí foram escritos por homens também. Só que qual é a diferença? Quem se responsabiliza pela Bíblia é o próprio Deus, né? Ele é que Verdade. inspirou o homem para escrever esse livro, né? É E não tem, verdade. ele é completamente coerente, totalmente coerente, desde antes de Jesus até depois. E em todos os dias você vê, em todo momento você vê cada versículo se completando, né? Cada coisa. Então, assim, meu plano nesse ano é me atentar e prestar mais atenção, estudar mais a Bíblia, entender melhor a Bíblia, entender uma fé crítica, né? Um posicionamento Exato. crítico. Não crítico de vou criticar a Bíblia, não é isso.
crítico de como é que eu estou em relação àquilo que eu estou Sim, lendo, né? Não é sim. crítico dos outros, é crítico de mim mesmo. Eu preciso me melhorar nesse ano. Como é que eu posso ser um Isso. ser humano melhor em 2023? As pessoas olham muito para o que vem a mim, né? Quem pode ser melhor comigo, quem pode me trazer coisas melhores, quem pode me ensinar melhor, quem pode me fazer chegar onde eu desejo. Mas espera aí, que exemplo eu estou dando para o mundo? Como eu estou sendo? O que as minhas atitudes estão falando? A minha corrida tá mostrando que é bom fazer exercício? Ou a minha corrida, eu estou me arrastando na corrida, a pessoa me vê desanimado, não falo nem bom dia para as pessoas. Então, muda a sua atitude, muda a sua atmosfera, nada a ver com pensamento positivo, tem a ver com Não, atitude positiva, uma atitude é isso aí. positiva, né? Que é isso que tem a ver com a frase que eu comecei falando dos patrulheiros do Alasca. Exato. Porque às vezes quando nós falamos a palavra assim, o termo planeje o pior, então eu vou fazer um planejamento de tudo que o pior acontecer. Não, eu vou esperar o melhor. Então eu vou fazer meu projeto de esperança financeira, familiar, pessoal, saúde físico-mental. Mas eu não posso esquecer se não sair exatamente assim, então eu entendo que poderão acontecer obstáculos. E aí onde a gente vai planejar, o pior é no sentido do não esqueça que o pior também acontece no meio do caminho. E na Sim. verdade é o que faz a gente crescer. Uma coisa que você falou, Cris, é verdade, a Bíblia foi escrita por homens. Um dia eu conversando com um amigo meu, eu trabalhei numa empresa, no RH de uma empresa, Uhum. e eu lembro que um dos meus parceiros lá no RH, ele chegou para mim e falou assim, mas Júnior, como é que pode você acreditar num livro desse, Bíblia? Foi escrita por homens. Eu falei, você não acredita em nada? Ele falou, não consigo acreditar assim, é muito sobrenatural falar que foi Deus quem escreveu. Rapaz, na hora eu falei para ele, eu falei, tá, deixa eu te contar uma outra história. Um dia um cavalo estava cavalgando num terreno bonito, e ele parou, olhou para cima, relinchou, sentou numa pedra, pegou um lápis e começou a escrever na pedra Gênesis. Alguns anos depois, um pássaro estava voando, parou num galho e de repente ele pegou a asinha dele, começou a escrever e ele me olhando com cara feia já. Eu fui colocando vários animais. Eu falei, enfim, chegamos no Apocalipse. Ele falou: Isso é um absurdo. Você pode falar isso? Bichos, seres escrevendo assim? Eu falei, então. Se eu estou falando que Deus usa o conhecido para falar do desconhecido, porque essa é a forma mais lógica, mais normal, isso é um milagre, usar o que é conhecido, o que é comum, para falar do desconhecido, do impossível. Se eu estou falando isso e você não está acreditando, então deixa eu passar para o que é absurdo para ver se. Não, não dá. Então, às vezes a gente está esperando uma coisa assim, nossa, vai vir um meteoro. E Deus está querendo usar o nosso cotidiano, os nossos Puxa. projetos para 2023, para falar, eu vou usar o que é conhecido para trazer o desconhecido para vocês. Maravilhoso, maravilhoso. Que história é essa, hein? Você que está aqui com a gente hoje não perdeu por estar aqui, por ouvir essa história. Só essa história já compensa todo o entendimento. Olha só, um Deus eterno, perfeito, maravilhoso, sobrenatural, usando o natural para falar conosco. Até porque ele mesmo não poderia aparecer para nós aqui assim, né, em carne e osso, se é que a gente entende que ele tem carne como a gente entende, ou osso como a gente tem, apesar da Bíblia dizer que ele é como nós, né? Nós somos semelhança dele, vamos dizer assim, mas ele em glória, na sua glória, não seria possível a gente, humano, né? Nós humanos aqui, mortais e pecadores, termos esse tipo de contato, né? Visual, presencial, hoje em dia, com ele. A gente seria consumido pela glória dele, a gente ia sumir, a gente ia desintegrar, não sei o que ia acontecer, mas pela misericórdia dele, ele nos dá a Bíblia de uma forma escrita, em áudio. Hoje em dia você tem no celular, hoje em dia você consegue diversas versões. O Júnior mesmo me recomendou uma versão aí muito legal, a Bíblia Mensagem, muito legal também. Eu gosto Muito da bom. forma que ela é escrita. Costumo ler também uma dica, quem sabe falar inglês, quem sabe outros idiomas, até para ficar mais interessante e até para você entender de uma outra maneira, leia a Bíblia em inglês, leia a Bíblia no Uhum. outro idioma. Eu faço muito isso porque a compreensão, a escrita no inglês é diferente. Então,
o aprendizado vem de uma maneira diferente. Inclusive, alguns versículos, principalmente vários que são interessantes, assim, é legal, aqueles que você conhece bastante também, experimenta ver em outro idioma. Você vai ter uma Verdade. compreensão muito mais completa, porque é muito legal você ver a construção frasal, né, que é diferente da gente, quando vai versar, né, ou vai traduzir alguma coisa do inglês, você tem que adaptar para o nosso idioma, né? Não é algo que você simplesmente traduz ao pé da letra. Ficaria muito estranho falar inglês, né, ao pé da letra. E o português também, da mesma maneira. Claro, Então, precisa fazer essa versão, essa adaptação, né? E nessa adaptação, as palavras que o inglês ou o americano, né, ele já pensa, é uma construção mental diferente para falar a mesma frase, vamos dizer assim. Então, só que naquela construção te enriquece de uma forma incrível. Que você vê pontos que verdade. você fala, meu, eu não pensei que ele estava falando desse monte, nesse sentido, subir o monte significa arrastar, se arrastar no monte, sabe uma coisa assim? Você vê um sentido diferente, não era só Uhum, subir, era um subido arrastado, que doía, né? É uma uhum, coisa, aí te completa de uma forma muito especial. Não sei se o Júnior teve essa experiência já assim com sim. outros. Ah, no Esses hebraico, dias, né? O Júnior já lê no hebraico, ele lê no o hebraico e o grego do Novo grego, Testamento, é quando a gente vai professor de ler lá, grego, de esses dias não, hebraico. faz um tempo atrás que eu estava lendo o Pai Nosso no latim. Então, Como me deu uma visão não é? diferenciada, o Pater Noster que és in cielo, sanctificector nomen tuum. Aí eu fui lendo como que é para traduzir isso, Fiat Lux, faça-se a luz. Meu Deus do céu, eu Você fiquei olhando, vê? falei, É como muito mais do que uma máscara, uma marca de fósforo, Fiat Lux, né? passa a luz? Muito mais, é faça luz, né? É muito lindo. É Então, muito é lindo. importante nós entendermos isso, porque você está começando a entender contextos. São contextos variados. Então, a Bíblia, ela foi passada, claro, em línguas originais, hebraico, partes em aramaico no Antigo Testamento, grego koiné no Novo, mas Deus fez isso de propósito nos tempos específicos, com línguas que elas seriam também, para a tradução, elas seriam adaptadas a contextos específicos, mas que nós também tenhamos que atravessar a ponte para falar assim, serviu para um momento, para resolver uma questão, e agora eu adapto a minha vida, eu faço uma aplicação. Isso aí significa também que nós estamos entendendo o propósito de humanidade. Exato, exato. Deus escreveu para o humano, o ser humano entender em todo e qualquer contexto, inclusive esse que nós estamos vivendo agora. Exatamente. Que bom, olha que legal. Então, você que está aí com a gente está aprendendo diversas coisas. É a oportunidade que você tem de uma forma simples, de uma forma prática, de uma forma agradável, aprender coisas da cultura, coisas do entendimento bíblico, coisas do cotidiano, do dia a dia, planejamento, passando por política, passando por diversas outras áreas. E esse é o nosso Mandou Real. É isso que a gente É isso faz. aí. Essa é a nossa proposta te fazer entender de um outro jeito, um outro foco naquilo que as coisas que você já está acostumado a fazer e de repente não percebe, coisas que você já tem acesso e não notou que já tinha acesso, coisas que você não imaginou que fossem assim e a gente traz de uma forma simples aqui, de uma forma humanizada, né? Mas de uma forma espiritual também, para que você cresça, para que você avance e para que você faça a sua caminhada de uma forma mais tranquila. A gente está chegando no final desse nosso episódio. Eu queria só pedir para o Júnior fazer mais alguns comentários, se ele quiser fechar com alguma consideração. E fique ligado, porque logo a gente vai ter novos episódios. Esse ano está prometendo, realmente, como eu falei no início, a gente vai detonar, vamos mandar real aqui. E você também que tem a sua história, que quer compartilhar conosco, nos avise, nos mande mensagem, mande aqui pelo próprio chat, mande inbox no Instagram. A gente está disponível para ouvir a sua história e revelar aqui no ar, se você nos permitir, tá bom? Então vai lá, Julião. 2023, projeto. Nós temos projeto. Nós não vamos ficar prostrados, nós vamos ter projetos. Projeto e não prostrado. Vamos junto, nós estamos juntos nessa, nós não vamos desistir. O que nós temos que aprender é colocar uma meta e fazer igual Maquiavel, que nós comentamos no outro vídeo já, ideais mais altos,
Porque se eu também fizer ideais pequenininhos, eu não vou me esforçar. Esse ano é o ano do esforço. Nós vamos nos esforçar e Esforço. vamos vencer. É isso aí. Então tá aí, fica para vocês esse episódio especial, Mandou Real, primeiro episódio de 2023. Fique ligado, porque logo, logo tem mais. Então vem com a gente, se inscreva aí no canal, ative o sininho para receber as notificações e vamos junto mandando real nesse ano de 2023. Beleza? Valeu, Junião! Tchau, falou, Até a Cris. próxima, até a próxima. Até.